Olá, boa tarde. Pelo segundo dia seguido, o estado do Rio bateu o recorde de pacientes à espera de um leito de terapia intensiva. Já são quase 600 pessoas na fila. A capital paulista ampliou os horários dos sepultamentos em 4 cemitérios. O Rio de Janeiro e São Paulo começam amanhã feriadões de 10 dias para tentar frear a disseminação do vírus. A Polícia Federal investiga uma falsa oferta para a venda de 200 milhões de doses de vacinas ao Ministério da Saúde. Em Cuiabá, outra investigação mira um suposto ataque hacker ao cadastro online de vacinação. Houve confusão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, volta a dizer que o retorno seguro ao trabalho depende da vacinação em massa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne com o presidente Bolsonaro depois de discursar falando em sinal de alerta para o que chamou de erros primários de autoridades de fora do legislativo. E ainda começam a valer as regras mais rigorosas para o uso de máscaras em aeroportos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determina que seja apurado o gesto de um assessor do Planalto em sessão no Senado. E um ano depois do planejado e com vários protocolos de segurança, o revezamento da tocha olímpica começa no Japão. O Jornal Hoje está começando. A cidade de São Paulo vai ter sepultamentos até às 10 horas da noite em 4 cemitérios por causa do aumento do número de enterros. O colapso no sistema de saúde causado pela pandemia de Covid ameaça agora o sistema funerário. Amanhã começa na capital paulista um mega feriadão. É uma medida para tentar frear o avanço do vírus. O Hospital Tide Setúbal, na zona leste de São Paulo, é referência no tratamento da Covid-19. O marido da Márcia está entubado na unidade, lutando contra a doença. Também doente e isolada em casa, a Márcia conversa com os médicos do companheiro por telefone todos os dias. Eles disseram que o meu marido piorou por falta de 2 medicamentos, né? Que a neuromuscular, é um medicamento neuromuscular que ele falou, e a sedonalgesia. Esses 2 medicamentos, esses 2 sedativos estão em falta no hospital e todos os pacientes estavam agitados, né? Com essa falta desse medicamento. Faltam medicamentos para quem está na UTI e faltam leitos de UTI para quem está em enfermarias. Pelo menos 200 pessoas morreram na fila de espera por uma vaga em terapia intensiva no estado. O colapso no sistema de saúde ameaça agora o sistema funerário da capital paulista. Em uma semana, a média de enterros por dia subiu de 270 para 350. Por isso, a partir de hoje, os 4 maiores cemitérios da capital paulista vão estender o horário dos sepultamentos, das 6 da tarde para as 10 da noite. A prefeitura da capital paulista disse que tem um plano para lidar com o problema. Ele prevê um aumento de número de sepultadores, um aumento em número de veículos para transporte, aumento de tratores na abertura de valas. Autoridades de saúde de todo o país vêm repetindo essa frase como um mantra: diminuir a circulação de pessoas para aliviar a pressão no sistema de saúde. Fase laranja, vermelha, emergencial. Nenhuma das cores ou medidas do Plano Paulista de Combate à Pandemia acabaram com um dos principais problemas da cidade de São Paulo durante esse período: as aglomerações no transporte público. A ideia do mega feriado de 10 dias, decretado pela Prefeitura de São Paulo, que começa amanhã, antecipando datas deste ano e do ano que vem, é acabar com cenas como essa. Uma medida parecida foi adotada em maio do ano passado e aumentou de 50% para 52% a taxa média de isolamento social. O último índice registrado no estado foi de 43%. Nos próximos dias eu vou ficar em casa de quarentena para preservar minha saúde e as dos meus amigos. Eu só não vou trabalhar nos dias dos feriados por conta de ser estagiária. Para evitar que os paulistanos viajem para o litoral ou interior do estado, alguns municípios decretaram lockdown ou criaram barreiras sanitárias, como essa em Sorocaba. Agora há pouco, ao meio-dia, o cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer fez uma oração na cripta da Catedral da Sé pelas vítimas da pandemia. Os sinos entoaram o toque fúnebre.
Sobre a falta de medicamento no Hospital Tid Setúbal, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a unidade é constantemente abastecida com todos os insumos necessários e negou que tenha havido a falta de medicamentos narrada pela Márcia. A gente viu a Márcia falando no começo da reportagem. E ontem dissemos aqui no JH que o estado do Rio de Janeiro tinha a maior fila de pacientes de Covid à espera de um leito de UTI desde o começo da pandemia. E se repete a situação. Pelo segundo dia seguido, essa fila bateu recorde. Agora são 582 pessoas em estado grave. O marido da Grace pegou Covid. O quadro se agravou e depois de 5 dias procurando socorro, ele foi atendido numa UPA em Queimados, na Baixada Fluminense. Enquanto aguardava a transferência para uma UTI, Ricardo mandou mensagens para a esposa. "Não sei se aguento até amanhã." Ela disse, "Aguenta firme." Ele desabafou. "Não tenho oxigênio." Ricardo fez 45 anos ontem, 6º dia de internação no pronto-socorro, sem a estrutura médica que precisava. Falaram que ia dar uma medicação para ele. Logo em seguida veio a enfermeira falando que eu teria que levar um ventilador e levar travesseiro, porque na unidade não tem ar-condicionado. Ele está numa fila esperando vaga que não me falam a posição que ele está na fila, esperando uma vaga para atendimento de Covid. Hoje, o governo do estado informou que Ricardo conseguiu uma vaga de UTI, mas antes da transferência, ele morreu. Deixou a Grace e 6 filhos. É uma espera dolorosa numa fila que aumenta desde o mês passado. Hoje são 858 pessoas precisando de internação no estado do Rio. A maioria tem que ir para um leito de UTI. 582 pacientes, fila recorde pelo segundo dia seguido. Outros 276 doentes esperam por uma vaga em enfermaria. O estado do Rio tem 2.124 leitos de UTI. 1.890 estão ocupados hoje, 89%. As vagas que abrem não ficam vazias por muito tempo. A defensora pública Thaisa Guerreiro disse que de fevereiro para março quase dobrou o número de ações judiciais de pacientes pedindo leitos de Covid. Segundo a defensora, a inauguração de um hospital que está pronto na Baixada Fluminense é a melhor alternativa para reduzir a fila no estado. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vem cobrando desde o início de 2020 a abertura do Hospital Modular de Nova Iguaçu. Essa é realmente uma grande alternativa que nós estamos tentando desde o início de 2020, mas que ainda não abriu. No Hospital Municipal São José, em Duque de Caxias, também na Baixada, funcionários denunciam que já falta material. Os insumos que estão faltando, medicações principais para os pacientes sobreviver no tubo. Falta lençol, falta material para trabalhar, gás, algodão, falta tudo. Tem um enfermeiro para 10 pacientes entubados e um técnico para 8 pacientes. Porque a maioria das pessoas estão ficando doentes, não estão retornando, então está bem complicado. Vamos às respostas para essas denúncias. A Secretaria Estadual de Saúde disse que em dezembro repassou 18 milhões de reais para ajudar a financiar 128 leitos de UTI no Hospital São José, em Duque de Caxias. E em março, mais 6 milhões de reais de recursos federais para manter o total de leitos de UTI. A Prefeitura de Duque de Caxias nega que falte material e diz que o Hospital São José é referência no tratamento de Covid e funciona com plena capacidade. Sobre o caso do Ricardo, o marido da Grace, a Secretaria Estadual de Saúde disse que o quadro dele se agravou e passou a precisar de uma UTI ontem. E aí ele entrou na fila. Segundo a Secretaria, a média de espera por um leito de UTI é de 18 horas. A Secretaria diz que vai abrir um hospital modular em Nova Iguaçu no dia 15 de abril. Rio de Janeiro vai ter feriadão também no estado todo a partir de amanhã. Na capital, as medidas são mais restritivas. Desde a semana passada, o banho de mar está proibido por decisão da Prefeitura. Mas nessa quinta de sol e calor, algumas pessoas decidiram ignorar o decreto e foram dar um mergulho em Copacabana. Começa a valer a partir de amanhã, sexta-feira, o feriadão de 10 dias decretado pelo governo do estado. O governador Cláudio Castro decidiu também pelo fechamento das praias em todo o estado do Rio. Uma medida para reforçar que esses dias de recesso não devem ser dias de lazer ao ar livre. Nesse momento crítico da pandemia, quem puder deve permanecer em casa. Se precisar sair, sempre de máscara e mantendo o distanciamento. Algumas cidades turísticas da região dos Lagos e da região serrana
montaram bloqueios para evitar a entrada desordenada de turistas neste super feriado. Apenas moradores, trabalhadores e pessoas com hospedagem confirmada podem passar pelas barreiras. Eu tenho visto pessoas programando de viajar, programando aglomerar, escolas que foram suspensas as aulas, já tem eventos entre as crianças finais de semana. Nós precisamos que os governantes façam a sua parte, mas também que a população também faça a sua. Este feriadão é para ficar em casa e não receber ninguém. Houve muita controvérsia em torno do decreto ao longo dessa semana. O governo do estado queria medidas mais brandas, enquanto as prefeituras do Rio e de Niterói defendiam restrições mais severas. Para cessar a discordância, os deputados estaduais alteraram o decreto e decidiram, a partir de amanhã, entre estado e municípios, valem as medidas mais restritivas. Aqui na capital, por exemplo, o decreto municipal libera a prática de atividades esportivas individuais na praia. Mas como o governo do estado decidiu pelo fechamento, ninguém vai poder pisar na areia nem entrar na água. O atendimento em bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques vai ser proibido, só pode delivery. Salões de beleza, barbearias e clínicas de estética não vão abrir as portas. Comércio de rua e shoppings também ficarão fechados. Só pode abrir o que for essencial. Tanto o estado quanto a prefeitura proibiram eventos em casas de shows, boates e clubes. Mas em São João de Meriti, Baixada Fluminense, município que tem 137% de ocupação dos leitos de UTI, ontem à noite essa boate decidiu fazer uma festa de inauguração, com direito à música alta e aglomeração. Os novos frequentadores não tiveram dificuldade para encontrar a casa. Ela fica num endereço bastante conhecido, em frente à prefeitura da cidade. Dali Renato Russo, festa estranha, gente esquisita, nesse momento não dá. A Prefeitura de São João de Meriti disse que interditou essa casa de festas inaugurada ontem com aglomeração. E a gente não conseguiu contato com os responsáveis pela boate. A Prefeitura de São João de Meriti disse ainda que a partir de hoje, bares e restaurantes terão que fechar às 5 da tarde, sem venda de bebida alcoólica para quem fica em pé do lado de fora. Vamos para Minas Gerais. O governo mineiro prorrogou a duração da onda roxa, que está em vigor em todas as cidades do estado desde o dia 17 de março. Quem vai explicar tudo para a gente é a Manuela Borges, que está lá em Belo Horizonte. Boa tarde, Manuela. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, as regras mais rígidas, elas iriam até o dia 31 de março, mas vão valer agora até o domingo de Páscoa, ou seja, dia 4 de abril. E essa decisão ela foi tomada diante do avanço dos números de casos e também de mortes pela Covid aqui no estado. Só para a gente ter uma ideia, em Unai, que fica no noroeste de Minas, as mortes aumentaram 207% em apenas uma semana. Já Governador Valadares, no leste do estado, registrou a segunda morte de paciente à espera de um leito de terapia intensiva. Hoje, segundo a Secretaria de Saúde, 714 pessoas esperam por uma vaga de UTI no estado. São esses indicadores que fizeram o governo prorrogar a onda roxa para tentar restabelecer a capacidade do sistema de saúde para dar assistência à população. Nas últimas 24 horas, Minas bateu novo recorde de casos, com 13.925 novos infectados. Ao todo, 22.571 pessoas morreram. Em BH, a Prefeitura abriu mais 6 leitos públicos de UTI exclusivos para a Covid, mas mesmo assim houve aumento na taxa de ocupação do SUS, que passou para 97,7%. Aqui na capital mineira, neste domingo, apenas farmácias poderão funcionar, nem supermercados e padarias vão poder abrir as portas, e isso deve se estender pelos próximos domingos por tempo indeterminado, até que haja uma melhora dos indicadores da pandemia aqui em BH. Maju. É isso, Manuela. Obrigada. Onda mais restritiva, a roxa, então, em Minas Gerais, valendo agora até domingo de Páscoa, dia 4 de abril. Obrigada, bom dia para você. E lá na Bahia, o toque de recolher foi prorrogado em todo o estado até o dia 5 de abril. Até lá, fica restrita a locomoção de pessoas das 6 da tarde
às 5 da manhã. Essa medida vale também durante o feriado da Semana Santa. O transporte intermunicipal vai ser suspenso no feriado. Em Salvador e em outras cidades da região metropolitana, bares, shoppings e comércio de rua continuam fechados. Essas medidas estão em vigor há quase um mês e têm ajudado a reduzir o número de casos ativos e de pessoas que aguardam por um leito de UTI para Covid. A taxa de ocupação nos hospitais continua acima de 80% em todo o estado. Em Curitiba, a partir de amanhã, a Prefeitura vai começar a bloquear os cartões transporte de quem tiver diagnóstico positivo de Covid. O objetivo é evitar que as pessoas contaminadas usem o transporte coletivo. Todo dia, a Prefeitura vai enviar a lista de pessoas contaminadas para a empresa que administra o transporte na cidade e essa empresa vai fazer o bloqueio dos cartões por 7 dias a partir da data do exame. Em Curitiba, os ônibus não aceitam outras formas de pagamento da passagem, só cartão. 13 cidades do sertão de Pernambuco estão em lockdown. Com o comércio fechado, ninguém vai para a rua. A quarentena ainda mais restritiva está em vigor em 12 municípios que ficam no sertão do Pajeú, no norte do estado. A 13ª cidade é a única fora do Pajeú, Sertânia, mas fica bem perto. A decisão foi tomada pelas próprias prefeituras em parceria com o Ministério Público de Pernambuco, por causa do risco de colapso do sistema de saúde na região. A lotação de 100% de leitos de UTI nos hospitais regionais de referência de Serra Talhada e Afogado da Engazeira. O risco iminente anunciado pelo Ministério da Saúde de falta de oxigênio no Brasil. E o risco também de falta de medicamentos, inclusive o kit de tubação. Desde a última quinta-feira, todo o estado de Pernambuco passa por medidas de restrição para diminuir a circulação de pessoas, com serviços não essenciais proibidos de abrir. Acontece que há algumas exceções no decreto estadual, como a permissão de funcionamento de concessionárias, lojas de informática e armazéns. Esses são exemplos de serviços que os decretos das 13 prefeituras do sertão não permitem. Nessas cidades, podem funcionar apenas farmácias, hospitais e postos de combustíveis. O restante está proibido até o próximo domingo, inclusive mercadinhos. A maior diferença é que as restrições aumentam, como, por exemplo, todos os comércios fechados, somente permitindo por delivery. Os serviços, de uma maneira geral, de todos os escritórios, basicamente o banco fechado e muitos outros serviços que não estão operando. Juntas, essas cidades somam 2.847 casos de Covid e 44 mortes apenas em 2021. É muito importante que a população tenha consciência que a gente vive um momento muito crítico. Então, a gente precisa frear a disseminação do vírus, a população também precisa contribuir com esse isolamento mais efetivo. Enquanto isso, numa cidade também no sertão pernambucano, a esperança chegou para Garis. Em Petrolina, eles foram incluídos no grupo prioritário e começaram a ser imunizados hoje. E o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortos por causa da Covid em pouco mais de um ano de pandemia. Ontem chegamos a 301.087 vítimas. E a gente tem que falar que vai além, né, da frieza dos números e lembrar que são pessoas, são histórias de vida interrompidas, gente como a gente, como pessoas que a gente vê aqui nesse telão. E também é o vazio, né, que fica na vida de famílias, de amigos. Entre a primeira morte, que foi em março do ano passado, e as primeiras 100 mil vidas perdidas em agosto, se passaram 5 meses. Em mais 5 meses, no começo de janeiro, o Brasil atingiu a assustadora marca de 200 mil óbitos. E agora, em apenas 2 meses e meio, perdemos mais 100 mil vidas por causa da doença. Vou repetir o número: 301.087 pessoas. E o país chegou a esse número, né, depois de registrar 2.244 vítimas da doença de terça para quarta-feira. O número de casos é preocupante, esse número. Foram 90.504 em 24 horas. E o total de diagnósticos é de 12.227.179. Tivemos um recorde na média móvel de casos. Essa média agora é de 75.250 novos registros por dia.
8% a mais do que 14 dias atrás. Estabilidade, mas estabilidade sem significar tranquilidade, está num patamar aqui muito alto. A média móvel de mortes está em 2.279 óbitos por dia, 34% a mais do que 2 semanas atrás, tendência de alta. No mapa, você acompanha a situação da pandemia nos estados. O Amapá aparece em cinza porque não informou os dados até às 8 da noite, quando o consórcio fecha o levantamento. O Distrito Federal e 20 estados apresentaram alta na média de mortes e aparecem aqui em vermelho, maiores altas, DF e no Sergipe. 3 estados ficaram em estabilidade e aparecem aqui em amarelo. Registraram queda 2 estados que estão em azul. Novamente temos Roraima e Amazonas no grupo da queda. Vamos falar de oxigênio agora, da falta de ar que vai tomando conta de vários lugares do país. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados discutiu hoje, em uma audiência pública, o fornecimento de oxigênio a hospitais públicos e privados aqui no Brasil que enfrentam problemas de abastecimento na pandemia. A Flávia Alvarenga tem mais detalhes ao vivo para a gente de Brasília. Oi, Flávia, conta tudo para a gente. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Durante essa audiência, o diretor de logística do Ministério da Saúde disse que o gargalo hoje é o interior do país, porque as unidades básicas de saúde dependem quase que exclusivamente dos cilindros de oxigênio e esse insumo já está no limite. Por isso, o diretor disse também, durante essa audiência, que o governo vai comprar 5.000 concentradores de ar. Isso não vai resolver o problema, mas é uma forma de aliviar a atual situação. São dispositivos do tamanho de um ar-condicionado portátil, mais ou menos, que liga na tomada e que conseguem fornecer oxigênio que é utilizável para os pacientes que não são muito graves. Se perguntarem para os médicos, você está acostumado a ver isso em hospital? Eles vão dizer, não estou acostumado a ver isso em hospital, mas sei que existe e sei que funciona. Normalmente é de uso doméstico. Não é a solução do problema, é fora da caixa, né? Mas vai ajudar muito aliviando o consumo, porque os pacientes de baixa gravidade e os de média gravidade, eles vão se sustentar bem, tá certo? E nós vamos conseguir ter menos consumo desses pacientes e, em consequência, reservar os cilindros para os pacientes mais graves. O diretor de logística do Ministério da Saúde disse ainda que foi feita uma requisição administrativa de 1.000 cilindros de oxigênios e parte já está sendo distribuída, como, por exemplo, para os estados mais críticos, Acre, Rondônia, Rio Grande do Norte e Ceará, por exemplo. E a Associação Nacional dos Hospitais Privados emitiu uma nota hoje falando sobre a questão dos insumos, dos medicamentos para intubação. Disse nessa nota que só tem estoque suficiente para, no máximo, 4 dias. Os hospitais estão importando os medicamentos, mas demora para chegar. E por causa da alta demanda e também por causa de uma requisição feita pelo governo federal, fazem esse alerta do curto prazo que eles têm. Na nota, eles cobram uma providência do Ministério da Saúde. Querem a distribuição urgente dos estoques feitos por meio dessa requisição. Maju. Obrigada, Flávia. Bom trabalho para você. Falar de fraude aqui, tentativa de fraude, a Polícia Federal investiga uma oferta falsa feita ao Ministério da Saúde para a venda de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid. A operação da PF foi batizada de Taipã e cumpriu hoje 7 mandados de busca e apreensão em Paracatu, Minas Gerais e Vila Velha, no Espírito Santo. A ação partiu de denúncia do próprio Ministério da Saúde, que desconfiou da oferta feita em nome de um grande consórcio farmacêutico. 2 pessoas se apresentaram com documentos falsos e ofereceram 200 milhões de doses. A oferta previa a entrega de uma primeira remessa de 10 milhões de doses e o pagamento antecipado de cerca de 270 milhões de reais. O delegado Alexandre Esbarrola explica que os criminosos se aproveitaram de uma mudança na legislação que facilitou o combate à pandemia. Esses golpistas, eles estão se aproveitando de que, ao contrário das compras regulares da administração pública, em que o pagamento é feito após a entrega da mercadoria, no caso de vacinas, a lei autoriza que esse pagamento possa ser feito de forma antecipada. Fica o alerta de que se deve redobrar os cuidados, com relação a
a certificação dessas pessoas, né? E a informação que nós temos dos grupos farmacêuticos com os quais fizemos contatos é que eles não estão credenciando nenhuma pessoa para falar em nome deles. A PF agora vai investigar se esse grupo ofereceu vacinas a outros estados ou municípios, mas, segundo a Polícia Federal, nenhum contrato foi fechado. Durante as buscas, a polícia apreendeu seringas e outros insumos médicos, mas não encontrou nenhuma vacina. A PF não divulgou o nome da farmacêutica que estava sendo usado indevidamente. Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato contra a entidade pública, além de falsificação de documentos e de produto destinado a fins medicinais. Vamos agora aos números da vacinação, das vacinas que temos no país, Oxford, AstraZeneca e Coronavac, de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. Em 24 horas, 595.786 pessoas receberam a primeira dose. O total de vacinados com essa primeira dose chegou a 13.389.523. Isso equivale, representa aqui 6,32% da população brasileira. Segunda dose agora, ela foi aplicada em 4.418.109 pessoas e representa, equivale a 2,09%, voltou aqui não, da população. Agora vamos para os estados, porque 25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais vacinaram. Esses números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Os 5 que mais vacinaram até agora: Amazonas, em primeiro lugar, Mato Grosso do Sul e São Paulo empatados em segundo lugar. Depois tem o DF e Rio Grande do Sul. Mais detalhes sobre o andamento da vacinação e a situação da pandemia no seu estado em g1.com.br/coronavírus. Vamos falar de um aplicativo. A gente traz notícia boa aqui também, porque em Goiânia a prefeitura criou um aplicativo para tentar reduzir as filas da vacina contra a Covid. Ainda era madrugada quando as pessoas começaram a chegar para tomar a vacina. Quando amanheceu, do alto, a fila chamava a atenção no estádio Serra Dourada, um dos 24 pontos de vacinação em Goiânia. Para garantir uma dose, o seu Ademir chegou aqui às 13h30 da manhã. Prevenir, né? Porque ontem a fila estava enorme, eu não consegui, né? Cheguei 4 horas, o portão estava fechado, então, prevenir, né? O senhor não vai perder o dia hoje, então? Não, de jeito nenhum, imenso prazer. Vim orando, agradecendo a Deus, né? Com Chegou licença, o momento, tá? né? Chegou o momento. Desta vez estão sendo vacinados com a primeira dose os idosos com 68 anos de idade. A segunda dose está sendo aplicada para quem tem 80 anos. Mas os infectologistas estão preocupados com estas longas filas que expõem as pessoas a um alto risco de contaminação. Infelizmente, é uma questão de organização. Eu sei que é difícil, as pessoas elas ficam ansiosas com a possibilidade de receber a vacina, mas a organização por parte das gestões de saúde precisa ser adequada, para que essas pessoas também não se coloquem em risco durante o momento de prevenção. Para tentar evitar que longas filas se formem nos pontos de vacinação, a Secretaria de Saúde de Goiânia criou um aplicativo para que as pessoas possam fazer um agendamento. Com hora marcada, vai ficar mais fácil e mais cômodo, principalmente para os mais idosos. É só baixar o aplicativo no celular, fazer o cadastro e pronto. A intenção é que as pessoas evitem ir aos lugares e ao drive de forma espontânea. Lógico, aquele que for não deixará de ser atendido, mas nós precisamos informar que essa ferramenta ela é simples, ela é prática e ela visa, acima de tudo, garantir a segurança das pessoas e que elas esperem o mínimo possível para serem vacinadas. Na cidade vizinha, Aparecida de Goiânia, teve mais fila hoje cedo. Foram 5 quilômetros de pessoas esperando dentro de carros. Mas teve também quem veio de bicicleta tomar a vacina contra o coronavírus. O município já começou a imunizar os idosos com mais de 65 anos de idade. Em Cuiabá, um suposto ataque virtual ao site de agendamentos obrigou a prefeitura a suspender a vacinação contra a Covid. Eu converso com a repórter Eunice Ramos, que tem os detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, até parece brincadeira. No momento em que o Brasil precisa tanto de vacina, aqui em Cuiabá, o atendimento teve que ser interrompido porque o site onde é feito o agendamento foi invadido por hackers. Nós estamos aqui no Centro de Eventos do Pantanal, onde é feita a vacinação, e a gente pode ver que está praticamente vazio. A Prefeitura abriu exceção apenas para 100 pessoas que já tinham agendado a vacinação antes da invasão dos hackers. Ontem à tarde, o tumulto foi muito grande. Para controlar a situação, o local teve que ser fechado. Mesmo quem tinha direito e quem tinha o horário marcado não pôde entrar. O ataque ao sistema deixou o site Vacina Cuiabá instável. Em 24 horas foram mais de 1 milhão de acessos. Num dia normal, o site registra cerca de 20 mil acessos. E não foi só isso, viu, Maju? Os hackers também espalharam informações erradas sobre a vacinação. Um calendário com datas de nascimento de grupos fora do cronograma foi enviado para várias pessoas. Foi uma confusão geral e o atendimento teve que ser suspenso. O agendamento deve ser reaberto agora à tarde, mas a vacinação só será retomada normalmente a partir de amanhã. Estão sendo vacinados agora idosos entre idade de 75 e 79 anos. A Prefeitura está em contato com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que deve enviar um relatório ainda hoje para o prefeito. Foram identificados acessos de outros países como Nigéria e Estados Unidos, além também de outros estados brasileiros. Maju. Eunice, quem são, como diz a minha colega, amiga Natuzaneri, essas almas cebosas que fazem isso, né? Vírus da desinformação e da confusão nesse momento. Obrigada. E olha só, os líderes da União Europeia estão fazendo uma reunião virtual para discutir o fornecimento de vacinas e melhorar a distribuição de doses nos 27 países do bloco. Vamos falar sobre isso agora com o Rodrigo Carvalho para saber quais são os detalhes dessas propostas. Salve, Rodrigo. Oi, Maju, salve, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. A Comissão Europeia estuda criar, por exemplo, novos controles sobre a exportação de doses para países que produzem já a vacina ou que estão com a campanha já bem avançada. Essa carapuça veste perfeitamente no Reino Unido, que, como a gente sabe, não faz parte mais da União Europeia. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já alertou contra possíveis bloqueios, foi como ele disse. Essa reunião virtual de hoje, a União Europeia está, como a gente diz, recalculando rota, se reorganizando para tentar acelerar a campanha de vacinação, que segue muito lenta, faz tempo já. O bloco vem se estranhando principalmente com a AstraZeneca, que alega problemas na capacidade de produção. A empresa já disse que conseguiria entregar nesse primeiro trimestre só 30 dos 90 milhões de doses encomendados pela União Europeia. E aí, parar de exportar ou exportar menos para países como o Reino Unido, que produzem vacina e estão com a campanha avançada, seria uma forma de garantir imunizantes para o bloco. Muitas doses que vão para outros países são produzidas na Bélgica, por exemplo, que faz parte da União Europeia. O bloco diz que dos mais de 40 milhões de doses exportados pela União Europeia nos últimos 2 meses, 10 milhões foram para o Reino Unido. Ontem, num comunicado conjunto, Reino Unido e União Europeia se disseram dispostos a criar uma solução que agrade os dois lados, que aumente o fornecimento de vacina para todos. Mas o fato é, Maju, que existe um ruído, é isso que está em jogo nessa reunião de hoje da União Europeia, possíveis soluções que possam, inclusive, prejudicar aqui o Reino Unido. Então tem muita coisa em jogo, a gente está acompanhando. Depois de um ano depois do Brexit, a União Europeia daria tudo para ser o Reino Unido, pelo menos nesse contexto da vacinação, que por aqui está bem avançada, Maju. Pois é verdade, Rodrigo. Obrigada e bom trabalho para você. A farmacêutica AstraZeneca atualizou hoje os dados dos testes que foram feitos com mais de 32 mil voluntários nos Estados Unidos, no Chile e Peru. Os resultados apontam que a vacina tem uma eficácia geral de 76% na prevenção de casos sintomáticos de Covid. Houve aí um ajuste em relação ao que tinha sido divulgado na segunda-feira, que era uma eficácia geral ligeiramente maior, de 79%. A AstraZeneca explicou que a mudança aconteceu porque incluíram a análise de mais 49 casos sintomáticos. A atualização dos dados também indicou que a eficácia específica em adultos com mais de 65 anos subiu de 80% para 85%. Os novos dados foram revelados depois que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos afirmou que as informações divulgadas no começo da semana poderiam estar desatualizadas. A vacina da AstraZeneca já está sendo aplicada em mais de 70 países, incluindo
o Reino Unido e aqui o Brasil, mas ainda não foi aprovada nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, cientistas vão testar nos próximos dias um soro que só pode ser usado em pacientes de altíssimo risco que estão internados com Covid. Os estudos clínicos foram autorizados pela Anvisa. Esta é a primeira vez que o soro vai ser testado em humanos. Doses do soro contra a Covid-19 já estão prontas para serem testadas em pacientes internados com a doença. São 3.000 frascos, desenvolvidos pelo Instituto Butantan. Os estudos vão mostrar se o produto já testado em cavalos tem eficácia em humanos. Os pacientes que participarão da fase inicial estão internados e serão selecionados pelo Instituto do Coração e pelo Hospital do Rim, ambos na capital paulista. Funciona assim: o plasma com os anticorpos desenvolvidos nos animais que receberam o vírus inativado será injetado em pacientes com a Covid-19. Essa primeira fase prevê testes num grupo pequeno de hospitalizados. Inicialmente, 30 adultos, com deficiência de proteção de anticorpos, ou seja, com baixa imunidade, como os transplantados, que tomam remédios imunossupressores e que contraíram a Covid-19 recentemente. Na sequência, a ideia é ampliar os testes em mais pacientes em outras unidades hospitalares. Segundo o gerente-geral da Anvisa, Gustavo Mendes, o modelo para teste de eficácia é parecido com o da vacina. É o chamado duplo cego. Nem a pessoa, nem o médico vai saber se está tomando soro ou vai tomar placebo. Então, tudo isso faz parte dessa avaliação que a gente faz sobre a proposta do estudo e que a gente autoriza. E outro aspecto fundamental também para a nossa aprovação é a garantia de que o produto que vai ser administrado nos humanos é um produto seguro. Portanto, segundo a Anvisa, o Instituto ainda precisa fornecer dados de segurança do soro. Um dos objetivos desses testes é saber qual a dosagem necessária para garantir que o soro seja eficaz nos pacientes com coronavírus. Se aprovado, servirá para amenizar os impactos da doença nos pacientes internados, especialmente aqueles com baixa imunidade e que podem desenvolver quadros gravíssimos. O transplantado ele tem um risco muito maior do que o resto da população. É 20 vezes maior o risco de óbito de um paciente transplantado quando adquire Covid comparado com a população geral. Então é mais fácil você mostrar a diferença quando você tem 1 em cada 4 um desfecho muito ruim. E no resto da população é 1 em cada 10. O diretor do Instituto Butantan diz que a expectativa é oferecer de maneira rápida esse novo modelo de combate à Covid-19. Como esse é um produto tradicional, né, o Butantan produz inúmeros tipos de soros, e esse soro não será diferente, terá o mesmo comportamento dos demais soros. Então, essa experiência vai demonstrar que esse soro tem uma utilidade muito rapidamente e, por isso, vamos estar já programando a produção em escala e a distribuição para o SUS, e pretendemos que isso aconteça ainda nesse semestre. E a gente tem mostrado aqui no Jornal Hoje que um dos aspectos mais graves da pandemia é o aumento da desigualdade. Aquela história, a gente está na mesma tempestade, mas em barcos bem diferentes. Lá em Fortaleza, voluntários estão trabalhando para dar alimento a famílias com fome. Movimentos ganham cada vez mais força nas regiões mais pobres da cidade. Aqui o trabalho começa cedo, só assim para dar conta de tanta gente em busca de receber comida nas ruas de Fortaleza. A ação beneficia até 200 pessoas por vez. Cada dia a quantidade de comidas que são essenciais para alimentar esse batalhão de pessoas que estão nesse momento precisando, dessa alimentação para dias melhores. A pandemia motivou a criação de mutirões em vários cantos do país para matar a fome de quem ficou sem emprego e sem renda. A mobilização inclui gente simples, com pouco dinheiro ou alimentos para doar, mas disposta a dividir o que tem com quem mais precisa. Ontem eu recebi essa doação de uma pessoa que só tem o Bolsa Família de renda. Ela veio com vergonha, porque ela tinha tão pouco para doar, mas mesmo assim ela doou. E vai servir para a gente fazer uma doação maior. No Conjunto Palmeiras, outro bairro pobre da cidade, as doações de moradores e pequenos empresários viram cestas básicas para as famílias, como a da dona Rejane.
Na casa são 8 pessoas, ninguém está empregado. A única renda vem da filha dela, a Vitória, que tem 2 filhos e recebe R$ 171 do Bolsa Família. Com a situação complicada, elas não escondem a emoção de receber ajuda. E o coração acelera. É muito bom, não vou mentir. É bom. Porque tá difícil, né? Tá muito difícil, ainda mais com criança. A família trabalhava com reciclagem, mas na pandemia está praticamente parada. Tá difícil, né? Com essa doença também no meio do mundo. Lá que a gente fica até com medo de sair. É precário. Além de cestas básicas, os voluntários distribuem sopa. Tamires é uma das ajudantes. Antes da pandemia, ela ganhava como cozinheira. Hoje recebe outro tipo de pagamento. Quando a gente vê assim que está garantindo a refeição de criança, de idoso, quando vem buscar à tarde, é muito, muito gratificante. A gente vai para casa com a consciência tranquila, o coração cheio de amor, porque está conseguindo ajudar outras famílias. Boa, Tamires, é o povo pelo povo, nós por nós, né? Então, se tem gente com fome, tem que dar de comer. E se você puder, vai lá na página do JH na internet, que você encontra informações sobre como ajudar no seu estado. E ainda hoje, um ano depois do planejado, começa no Japão o revezamento da tocha olímpica. As novas regras mais rigorosas para o uso de máscaras em aeroportos. E a seguir, a reunião do presidente da Câmara com o presidente Bolsonaro. O Senado vai apurar o gesto de um assessor do Planalto em sessão lá no Senado. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende o distanciamento social. Voltamos já já. Voltamos para falar da viagem do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui em São Paulo, onde ele defendeu hoje a união de todos com base na ciência no combate à pandemia. Marcelo Queiroga se reuniu com professores da Faculdade Paulista de Medicina da Universidade de São Paulo. Na chegada ao Instituto do Coração, em São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não deu entrevista. Ele estava acompanhado do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Queiroga apenas falou rapidamente com os jornalistas. Estamos aqui na principal universidade da América Latina e vamos discutir uma agenda para ajudar o Brasil a superar esse momento difícil e após vamos avançar com saúde e educação para a população brasileira. O novo ministro da Saúde escolheu 2 médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo para atuar no ministério. Para a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, convidou o ortopedista Sérgio Ocani, diretor executivo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, desde abril de 2018. Já Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho foi convidado para ser coordenador de um grupo sobre protocolos de combate à Covid-19. Ele hoje faz parte do Centro de Contingência de Combate à Pandemia do Estado de São Paulo. Carlos Carvalho sempre foi crítico ao uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19, já que o remédio não possui eficácia comprovada para tratar a doença. O uso do medicamento é frequentemente mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro como alternativa de tratamento precoce da doença, mas nunca teve a eficácia comprovada cientificamente. No caso dessa pandemia, não existe nenhum medicamento até o momento, até esse instante, que se mostrou efetivo na prevenção do desenvolvimento dessa virose. Então, o uso da máscara é fundamental. Na saída de um dos prédios do Hospital das Clínicas, Marcelo Queiroga se irritou com as perguntas sobre tratamento precoce contra a Covid. Tratamento precoce, ministro, qual a sua posição? Tem tratamento precoce. O que é que vocês querem? Sua posição sobre o tratamento precoce, ministro? Sua posição. No infarto, o tratamento precoce é a melhor arma, desobstruir a coronária, tá bom? Covid, ministro, sobre Covid. Eu conversar com os professores, tá bom? Enquanto caminhava para a Faculdade de Medicina da USP, o ministro da Saúde foi recebido com um protesto de estudantes de medicina da universidade. Eles pediam respeito à ciência e mais vacinas. O ministro da Saúde se reuniu a portas fechadas com a diretoria da Faculdade de Medicina da USP e professores. Professores que divulgaram dias atrás um manifesto com uma lista de providências urgentes para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Entre elas, a adoção de medidas radicais de lockdown nas regiões mais acometidas, com estratégias sociais para garantir adesão e eficácia, vigilância genética para a identificação precoce das variantes virais,
mais comunicação para orientar e estimular as pessoas ao uso de máscara, higiene das mãos e evitar aglomerações. E a aceleração do programa de vacinação. E em uma audiência pública no Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi cobrado sobre as medidas que o governo federal está adotando diante do impacto da pandemia no país. Ele defendeu medidas como o distanciamento social e disse que após a aprovação do orçamento, o governo pode antecipar o benefício de aposentados. Logo no início da audiência, o ministro Paulo Guedes pediu ao Congresso que aprove o orçamento deste ano, que deveria ter sido votado pelo Congresso ainda no ano passado, e que, com o orçamento aprovado, poderia adotar outras medidas para minimizar os efeitos da pandemia. Se os senhores aprovam o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Esses recursos podem vir, de novo, sem impacto fiscal, porque é apenas uma antecipação de recursos dentro do mesmo ano. Guedes foi cobrado sobre o valor do auxílio emergencial, que caiu de R$ 600 para, em média, R$ 250. O ministro disse que o valor maior, sem uma fonte de recursos, poderia, segundo ele, provocar desemprego em massa. Se você aumenta esse valor, sem do outro lado ter as fontes de recursos corretas, você traz de volta a hiperinflação, que ou não precisa nem falar em hiper, traz uma inflação de 2 dígitos, como era antigamente, com juros altos, e o resultado final é desemprego em massa, 40 milhões de brasileiros invisíveis de um lado, e o imposto mais cruel de todos sobre os mais pobres, que é a inflação. Ao ser questionado na comissão sobre os prejuízos do setor de turismo, Guedes afirmou, na contramão do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que houve relaxamento do distanciamento social. Esse relaxamento do distanciamento social aumentou a velocidade de contágio, a nossa vacinação está ainda sendo acelerada, e aí ele voltou a ser golpeado e caiu de novo. O ministro falou ainda sobre legalizar a compra de vacinas pela iniciativa privada e dar isenção para as doações. O retorno seguro ao trabalho depende da vacinação em massa. E nós temos capacidade, nossos empresários têm capacidade de ir lá fora e comprar sobras de vacina. Tem brasileiros que moram lá nos Estados Unidos que já tomaram as 2 doses da Pfizer, por exemplo, e de repente pode ser comprado. Por enquanto, isso é ilegal. Agora, se a gente permitir que isso seja feito de forma legal e que eles façam doações, e aí sim, você pode dar uma isenção para as doações que eles fizerem. E para minimizar o efeito da pandemia nos negócios, o governo prorrogou por 3 meses os prazos de pagamento de tributos federais do Simples Nacional. Os impostos que não forem pagos em abril, maio e junho ainda poderão ser quitados em até 6 parcelas a partir de julho. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial e pode alcançar 17 milhões de contribuintes e adiar o pagamento de quase 28 bilhões de reais em impostos. Em março do ano passado, a mesma medida já havia sido adotada pelo Comitê Gestor do Simples. E, na época, os prazos foram adiados em 6 meses. E o auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania ainda não divulgou o calendário de pagamento do auxílio emergencial. Preocupação entre os produtores de soja. Olha só, segundo estimativas do setor, pode faltar espaço para armazenar mais de 100 milhões de grãos neste ano. E problemas de infraestrutura como esse aí impactam o trabalho dos produtores e também vão pesar no bolso do consumidor. Esse bolsão no meio da lavoura virou uma cena cada vez mais frequente pelo país. E foi também o jeito encontrado nesta fazenda em Mato Grosso para armazenar a soja, que precisa ser protegida para não estragar. Tem um horário para a gente colher, tem que estar bem sequinho. A gente não estamos conseguindo esperar, porque se a gente esperar mais, perdemos. Aí tem que colocar no silo bolso e com o máximo 3 dias temos que tirar. As perdas causadas por atrasos no plantio e na colheita por causa do clima devem ser compensadas pela alta no preço da soja, que pode subir ainda mais em relação à safra anterior,
por causa da valorização do dólar em relação ao real. A valorização da soja deve puxar para cima também o valor bruto da produção agropecuária do país, que neste ano pode chegar a um recorde, ultrapassando R$1 trilhão. Mas para alcançar esse patamar histórico, os produtores vão precisar lidar com gargalos de infraestrutura. Um deles é guardar a safra que acabou de ser colhida. A CNA prevê que mais de 100 milhões de toneladas de grãos não tenham local para serem armazenados no país neste ano. Outro recorde para o setor. Se tivesse um comércio, uma loja de roupa e tudo, não tivesse onde guardar seu produto, a sua mercadoria, né? E ainda mais tratando de alimento perecível, que você corre o risco de perder. Esta especialista explica que se houvesse uma logística melhor para armazenar e transportar a soja, isso poderia se refletir também no bolso do consumidor, com queda no preço da carne e dos combustíveis. A soja e o milho, por exemplo, são usados para ração animal e etanol. Digamos que ele possa guardar para escoar o seu produto mais à frente, quando a oferta de transportes for maior. Então, ele vai conseguir fretes mais baixos. Assim, sucessivamente, haverá uma redução no custo do seu produto, chegando às gôndolas do supermercado com valor bem menor do que quando ele tem de imediatamente escoar o seu produto por falta de armazém. Tiago já está na área para falar do tempo. Ele tem falado aqui que a chuva está confinada, né, nas extremidades do país. Sim. E qual o motivo desse confinamento, Tiago? Boa tarde. Boa tarde para você também, Maju, para você em casa. Então, né, são dois sistemas diferentes que estão atuando aí, provocando essa chuva nas extremidades do Brasil. Um corredor de umidade que organiza as nuvens de chuva no norte e no nordeste, que é a zona de convergência intertropical que a gente tanto fala. E lá no sul tem uma baixa pressão que levanta a umidade e também acaba fabricando as nuvens carregadas. Baixa pressão e corredor de umidade devem se manter hoje, isso aí? Se mantém, isso mesmo, Maju. Vamos olhar juntos aqui, né? Eles vão se manter, principalmente, no sul do Brasil, os temporais hoje, por causa da baixa pressão, vão pegar mais o Rio Grande do Sul. Só que eles são isolados. Enquanto isso, no norte, você vê aqui que está em roxo, isso aqui é bastante chuva acumulada prevista, tá? Pará, Amapá, Amazonas, Roraima invade o nordeste. Maranhão, também Piauí e Ceará com chuva volumosa. E por causa da chuva da madrugada, essa cratera que você vai ver aí, se abriu numa avenida de Beberibe, que fica no litoral leste do Ceará. Que susto, hein? Até caiu ali durante a imagem. Com tanta chuva assim, em Manaus já choveu bem mais do que o normal para março. Veja só, está 56% acima do normal a chuva. Em compensação, São Luís, apesar dessa chuva que caiu nos últimos dias, a média de chuva para março ainda não foi batida, está longe disso, 28% só. Fortaleza também está devendo esse mês, né? Só choveu 58% da média, isso aí são imagens ao vivo, está chovendo pelo que a gente vê. Hoje essa chuva começou de manhã, vai continuar até a noite de forma mais isolada. A máxima em Fortaleza, 29 graus. No restante do Nordeste não tem chuva forte, você vê aqui no verde mais claro, né? E o sol vai predominar, assim como no Paraná, centro-sul do estado, também em Santa Catarina e também em parte aqui de Mato Grosso. No restante você vê que a alta pressão, essa área em amarelo aqui, está aumentando. A alta pressão joga o ar seco lá de cima aqui para baixo e deixa tudo aí sem nuvens de chuva no céu. Em BH não chove há 11 dias. Hoje ainda está bem seco, nada de chuva, umidade do ar baixa, perto dos 30% e 32% de máxima na capital mineira. São Paulo, Rio e Brasília também estão na rota aí do calor, da umidade baixa e, claro, do sol. Salvador e Curitiba, você vê chuva ali, mas não é uma chuvarada, não. Bem isolada, sol predominando. 31 em Salvador, 28 lá em Curitiba também abafado. Minha sinusite sabe bem dessa umidade baixa aqui em São Paulo. É ruim, né, Maju? É ruim, é péssimo, a gente fica fanha. Uhum. E o que esperar, o que podemos esperar para amanhã? Então, vamos falar de amanhã agora, né? A chuva vai engrossar no Rio Grande do Sul, principalmente no centro-sul gaúcho, porque uma frente fria vai começar a se formar por lá. Frente fria, né? É outro sistema que acaba provocando chuva por onde passa. Então, atenção para os grandes volumes de chuva no Rio Grande do Sul. Você vê ali em laranja, principalmente nas regiões de Santa Maria, Uruguaiana e Grande Porto Alegre. No norte do país também temos chuva, leste do Amapá com temporais amanhã,
Pará e invade o Nordeste entre o Ceará e também o Maranhão, mais ou menos como hoje. Nas áreas em amarelo também não dá para descartar aquela chuva mais forte. Agora, entre amanhã e domingo, vai chover bastante, viu? Nessas 3 capitais, Teresina, Belém e Porto Alegre. Porto Alegre, chuva aumenta, então, no domingo. Em Belém, você vê que sexta e sábado com 30 milímetros. E Teresina, ó, sábado com 50 milímetros. E até terça-feira, você vai ver nesse mapa aqui que o sudeste e o centro-oeste vão continuar mais secos. Veja só, não está em azul, né? Tudo por causa da alta pressão que eu mostrei. Isso aí vai ganhando força ao longo do outono e também do inverno, quando o meio do Brasil fica bem seco. Então, como aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, a gente não vai ter muita chuva nos próximos dias, é chuva mais isolada. Tendência continua aí no norte e no sul, Maju. Chuva confinada, então. Confinada. Obrigada, Até amanhã, Tiago. Maju. Valeu. Até amanhã. Até mais, gente. E a Justiça do Trabalho de Pernambuco determinou que a ex-primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real, e o ex-prefeito, Sérgio Hacker, paguem verbas rescisórias e benefícios trabalhistas para a mãe e para a avó do menino Miguel. O valor ainda não foi definido. A decisão, em primeira instância, se refere ao recurso de um processo trabalhista em que Sari Corte Real e Sérgio Hacker são acusados de fraude. Mirtes e Marta Souza, a mãe e a avó de Miguel, trabalhavam na residência do casal, mas recebiam dinheiro da Prefeitura de Tamandaré, que era administrada por Sérgio Hacker. O menino morreu ao cair do 9º andar do edifício em que os patrões moram, no Recife. Isso foi em junho do ano passado. Na semana passada, o casal já tinha sido condenado a pagar mais de R$380 mil, só que aí por danos morais coletivos, não foi para as duas. Em nota, a defesa do casal disse que recebe essa decisão com naturalidade e que vai recorrer. E acrescentou que a decisão da Justiça deu ganho parcial de causa a Mirtes e Marta, porque alguns pedidos trabalhistas das duas não foram aceitos. Sari Corte Real ainda responde a processo criminal por abandono de incapaz que resultou em morte. E o Ministério Público faz uma operação em 5 estados para prender uma quadrilha que praticava um golpe financeiro que é muito conhecido, chama Pirâmide. O repórter Bruno Fontes acompanha e tem os detalhes para a gente, conta tudo para a gente. Bruno, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, os promotores de Minas Gerais, do CAECO de Minas Gerais, Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado, eles descobriram empresas na internet que ofereciam cursos para as pessoas aprenderem essa movimentação financeira. Logo depois desse curso, essas pessoas começaram a investir dinheiro exatamente nas empresas desse mesmo grupo. No início, elas tiveram esse dinheiro aplicado com lucros acima do valor de mercado, mas logo depois esse dinheiro não era mais repassado pelos acusados. De acordo com os promotores, mais de 1.000 pessoas foram vítimas desse golpe, dessa prática conhecida como pirâmide. Uma das pessoas teve um prejuízo de R$4 milhões. Os promotores descobriram que o maior volume de dinheiro era repassado para uma empresa localizada aqui na zona sul do Recife. Mais de 60 milhões essa empresa movimentou entre os anos de 2019 e 2020. Também bem perto aí desse empresarial morava uma das pessoas acusadas de fazer parte dessa quadrilha. Morava num apartamento de luxo. Eles também encontraram R$300 mil em um outro apartamento também desse mesmo edifício. Essa pessoa conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Também em João Pessoa, o chefe dessa quadrilha, ele foi preso com 2 carros de luxo avaliados em mais de R$2 milhões. Ele seria morador de Caruaru, mas também tinha residência lá em João Pessoa. Esses carros são avaliados em mais de R$2 milhões, são carros importados. E 2 pessoas foram presas na cidade de Gravatá, aqui no interior de Pernambuco. Elas também já foram levadas para a audiência de custódia. Essa investigação continua porque os investigadores de Minas Gerais e daqui de Pernambuco, eles querem encontrar outras pessoas envolvidas nesse crime. Maju. Quantas cifras você citou aí. Obrigada, Bruno. Bom trabalho para você. E a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão para investigar um esquema de tráfico de drogas que utilizou aviões da Força Aérea Brasileira. Militares estariam envolvidos no caso.
As investigações começaram depois que o sargento Manuel Silva Rodrigues foi preso na Espanha, transportando 39 quilos de cocaína em um avião que fazia uma viagem preparatória para uma viagem do presidente Bolsonaro em 2019. Na semana passada, a Justiça Militar determinou a prisão de outros alvos envolvidos no esquema, entre eles a mulher do sargento Manuel Silva, a Wilkelaine Rodrigues, e mais outros 3 militares. Na operação de hoje, os agentes estão em busca de mais provas do suposto envolvimento de uma pessoa que teria ajudado no transporte das drogas para o exterior. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio do Planalto. O encontro não estava na agenda de nenhum deles e ocorreu um dia depois de Lira fazer um alerta sobre os erros primários cometidos por autoridades. Vladimir Neto conta tudo pra gente desse encontro. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Esse encontro aqui no Palácio do Planalto, aconteceu depois de Lira dizer, como você lembrou, num discurso no plenário da Câmara dos Deputados ontem, que estava acionando um sinal amarelo, um alerta sobre os erros primários cometidos por autoridades fora do poder legislativo. Arthur Lira disse que remédios políticos no parlamento são amargos e que tudo tem um limite. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Depende também, sobretudo, daqueles que, fora daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite, tudo. E o limite do Parlamento brasileiro, a Casa do Povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Curioso, Maju, é que depois desse encontro com o Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de acompanhá-lo até o seu carro, que estava estacionado do lado de fora do Palácio do Planalto. E Bolsonaro, que estava com 2 ministros, não pegou um elevador aqui perto, que fica em frente a essa saída, e fez um caminho mais longo, o que não é comum. Ele atravessou esse salão e aquele corredor onde fica o comitê de imprensa. Isso permitiu com que os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto questionassem o presidente sobre como estava a relação com Arthur Lira depois das duras palavras de ontem. Olha o que o presidente respondeu. Nunca teve nada errado, meu velho amigo de parlamento, torci por ele. Com Ernesto, presidente. E o governo continua tudo normal. E esse não foi o único movimento de reaproximação com Lira que o governo fez hoje. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi pessoalmente até a residência oficial da Câmara dos Deputados para conversar com Arthur Lira sobre o que o Itamaraty está fazendo para conseguir mais vacinas no exterior. Era também uma forma de se manter no cargo. Ontem, na reunião no Palácio da Alvorada, Ernesto Araújo foi muito cobrado. Arthur Lira disse diretamente a ele que era hora de deixar a ideologia de lado e negociar com todos os países que podem oferecer vacinas para o Brasil. Deputados do Centrão, base de apoio político do presidente Jair Bolsonaro, consideram que Ernesto Araújo está atrapalhando a compra de mais vacinas e cobram a demissão dele. Maju. Isso, Ernesto, que foi duramente cobrado no Senado também ontem. Obrigada, viu, Vladimir, pelas informações. Continuo falando sobre esse encontro do Arthur Lira com o presidente Bolsonaro, com a Andréa Sadi, porque Lira vem dando recados ao Planalto, mas ontem o papo foi reto, Sadi? Foi duro e direto. E você tem informação de bastidores dessa reunião de hoje, que o Vladimir contou para a gente, que o presidente fez questão até de passar pela imprensa, acompanhou Lira até o carro. O que você sabe mais, Sadi? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. O que o Lira fez hoje, Maju, foi um gesto, uma espécie de morde e assopra, Porque ontem ele deu esse recado
do alerta do sinal amarelo, falando em medidas amargas, em remédios fatais. E hoje ele foi lá conversar com o presidente Bolsonaro após a reunião de hoje cedo com o ministro das Relações Exteriores. Mas essa reunião de manhã do Ernesto Araújo, que foi lá se explicar, tentar dar uma prestação de contas do que ele estaria fazendo pela negociação das vacinas, não convenceu Arthur Lira, assim como não convence parlamentares da base aliada, tampouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque o Pacheco e o Lira, por conta dessa omissão do Ernesto Araújo, eles tomaram a frente de negociações e articulações em conversas com embaixadores. Para dar um exemplo, hoje teve conversa do Arthur Lira com integrantes da Embaixada dos Estados Unidos. E o Pacheco, na semana passada, também com integrantes do Parlamento americano. Então, eles sabem o que está faltando, qual é o obstáculo, e na visão deles, o obstáculo chama-se Ernesto Araújo. Eles ouviram isso também de empresários com quem eles conversaram no começo dessa semana, que com a presença de Ernesto Araújo, dificilmente esse diálogo ele vai ser retomado, a gente não vai conseguir sair desse atraso das vacinas. Então, o que o Arthur Lira fez? Levou esse recado já para o presidente Bolsonaro ontem na reunião. Hoje, nessa reunião de manhã, como eu disse, ele não foi convencido pelo Ernesto Araújo. O governo sabe disso, ele acabou fazendo um gesto porque ele não quer passar a imagem de que ele está fazendo uma oposição ao governo do presidente, porque não é disso que se trata. O que para eles é uma condição, com certeza, é a saída do Ernesto Araújo. Não dá para você ter um ministro em meio à pandemia, em meio ao pior momento da crise, que não conversa com outros países. Então, qual é a novidade do dia? O Palácio do Planalto está em busca de nomes para a vaga de Ernesto Araújo. E aí qual é o problema, o obstáculo por parte do governo? O Araújo ele faz parte da chamada ala ideológica. Tem entre os seus integrantes o assessor internacional Felipe Martins, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então você vai ter uma resistência na troca do Ernesto. Ele só conta hoje com o apoio dessa turma. Não conta com o apoio nem dos ministros militares, dos ministros políticos e, como eu já falei, tampouco do Congresso Nacional. Então, a dúvida agora é saber quem vai para essa vaga. Tem uma ala no Senado Federal que defende que seja o nome de um senador, um político diplomático, com um perfil diplomático para essa vaga. Já na Câmara, você tem uma defesa de que seja um técnico ou um diplomata para a vaga do Ernesto Araújo, exatamente por conta dessa resistência da ala ideológica. Eles sabem como o presidente funciona. Ele não consegue tirar, de fato, alguém que, para ele, é uma pessoa que faz falta, uma pessoa do seu núcleo quase pessoal, como foi o caso do Pazuello. Ele demorou muito para tirar o Pazuello, porque, assim como o Ernesto Araújo, o Pazuello executava a sua política de saúde. Então, no caso do Ernesto, a dificuldade vai ser achar esse nome, mas esse nome já está sendo procurado, como eu disse, por integrantes, interlocutores do presidente da República, Maju. E aí a ala ideológica ela vai ficando um pouco mais esvaziada e depois o presidente, como de praxe, acaba fazendo uma outra sinalização para esse grupo. Mas para manter a boa relação com o Congresso, o presidente sabe, e eu ouvi isso de integrantes do governo, que ele precisa tirar o Ernesto Araújo, porque senão eles não vão conseguir avançar com as negociações em torno da vacina. Só para concluir, o próprio líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, hoje falou a respeito disso comigo. Ele disse que o recado do Lira foi muito claro, no tom certo, e que, de fato, Ernesto Araújo não tem condições de fazer essas negociações com as vacinas, que a população está cobrando e o governo precisa arrumar, ajeitar o rumo. Então, é mais um governista concordando com essa avaliação que está sendo feita nos bastidores e que foi dada num recado claro por Lira ontem, Maju. É isso, Sadia. Obrigada. Bom dia para você. E a seguir, a expectativa para a primeira entrevista coletiva do presidente Joe Biden na Casa Branca desde a posse. Pode levar semanas a remoção do cargueiro encalhado no Canal de Suez e tem novas regras em vigor para o uso obrigatório de máscaras em aeroportos. Começa no Japão o revezamento da tocha olímpica. Voltamos já já. O
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, determinou que a Polícia Legislativa investigue um gesto que foi feito por Felipe Martins, que é assessor especial da presidência, em sessão da Casa ontem. Esse gesto provocou reações indignadas de senadores e de historiadores que associaram o comportamento a grupos de extrema-direita que defendem a supremacia racial branca. A sessão no Senado foi marcada para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestasse informações sobre o que o Itamaraty fez até agora para obter vacinas contra a Covid-19. O Itamaraty vem sendo alvo de críticas por atrapalhar negociações para a compra de vacinas devido a posições ideológicas. Felipe Martins é assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Estava sentado na fila atrás do ministro e dos parlamentares que integravam a mesa. Na reunião, o ministro foi duramente criticado. 7 senadores pediram, inclusive, a saída dele. Durante a fala do presidente do Senado, que na semana passada pediu ajuda ao governo americano para que o Brasil possa comprar o excedente de vacina dos Estados Unidos, Felipe Martins fez esse gesto e repetiu o sinal. Em uma rede social, o Museu do Holocausto, em Curitiba, disse: estupefatos, tomamos notícia do gesto do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, semelhante ao sinal conhecido como OK, mas que transformou-se em um símbolo de ódio. Afirmou também que o gesto foi classificado como sinal usado por supremacistas brancos para se identificarem. Em outra postagem, considerou que é estarrecedor que não haja uma semana que o Museu do Holocausto de Curitiba não tenha que denunciar, reprovar ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista ou ato supremacista no Brasil em pleno 2021. São atos que ultrapassam qualquer limite de liberdade de expressão. O coordenador do curso de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, explicou o significado do gesto. Os 3 dedos representando literalmente a letra W, de white, em inglês branco, e o círculo representando o P, que no caso representaria a palavra power, poder. A gente está falando de um tipo de política codificada, né? Numa tradução em inglês, apito de cachorro, né? O dog whistle. Ou seja, a ideia de que você faz um gesto que é só compreendido por aqueles que entendem o gesto, e isso permite depois que você garanta um mínimo de negação plausível, dizendo que você, na verdade, não fez aquilo que as pessoas estão acusando. Mas não há dúvida que o gesto tem referência direta com supremacia racial e é algo absolutamente lamentável que tem ocorrido durante uma sessão do Senado e enquanto o presidente do Senado falava. O assessor Felipe Martins usou uma rede social para se defender e atacar quem identificou o símbolo como sendo de identificação de supremacistas brancos e ameaçou processar quem fez essa associação. Ele escreveu: um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco, porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados, um a um. Durante e depois da sessão, senadores ficaram indignados e reagiram com veemência ao gesto do assessor. Eu não sei qual o sentido do gesto do senhor Felipe. Era bom que ele explicasse, mas isso é inaceitável, presidente. Em uma sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo de gestos obscenos. Já não existe mais limites, a serem ultrapassados. Não sei nem que gesto, não importa tanto se é um neofascista, se é uma ofensa depreciativa. O fato é que aqui não é local nem momento para fazer gracinha, pagar aposta para ninguém. Não sei qual é isso aí, mas vai ser investigado certamente. O presidente não vai deixar isso aí acontecer dessa forma. Diante das cobranças e da reação indignada dos senadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou à Polícia Legislativa que abra a investigação sobre o caso. Ele disse há pouco que é fundamental que Felipe Martins seja ouvido logo. Fontes do Senado dizem que a Polícia Legislativa está analisando o vídeo e que pretende encaminhar a intimação para o depoimento do assessor da Presidência da República ainda hoje.
Estão em vigor, a partir de hoje, novas regras sobre o uso de máscaras em aeroportos e dentro de aviões também. O Vladimir Vilaça está lá no Aeroporto Internacional em Belo Horizonte e em Confins, né, e tem informações. Vladimir, conta pra gente como é que está sendo esse primeiro dia com as novas regras. O pessoal está respeitando. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todos. Essas novas normas, mais rigorosas são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o movimento está bem tranquilo, poucos passageiros circulando por aqui e foi assim durante toda a manhã. E eu tenho observado que a maioria se informou, porque quem chega está usando algum dos tipos de máscaras permitidos pela nova regra. As máscaras de acrílico, de plástico, os lenços, as bandanas de pano, nada disso pode ser usado mais nos aeroportos de todo o Brasil e nem dentro dos aviões. A regra também vale para aqueles micro-ônibus que levam os passageiros de um terminal para o outro, ajudando nos embarques. Lembrando que nos voos domésticos o serviço de bordo está suspenso temporariamente. Então, nos voos nacionais, só podem retirar as máscaras idosos, pessoas com necessidades especiais e crianças até 12 anos de idade, só para se alimentar e para beber água. Nos voos internacionais, o serviço de bordo está mantido normalmente. Vamos ver na reportagem mais detalhes dessas novas regras. Para quem precisa viajar, as medidas contra o coronavírus nos aeroportos trazem mais segurança. Distanciamento, máscara, higienização das mãos da aeronave. Eu acho válido para segurança e para proteger a saúde de individual e coletiva. Mas o número de pessoas circulando pelos saguões aumenta o desafio. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por exemplo, são 30 mil pessoas por dia e tem gente que consegue burlar as regras, principalmente quando o assunto são as máscaras. Às vezes a pessoa não se preocupa com si mesmo e muito menos com o próximo em questão a isso, né? Aí a gente coloca a gente em risco, querendo ou não. É por isso que, a partir de hoje, está valendo uma nova resolução da Anvisa que aumenta o rigor no controle das proteções faciais usadas por passageiros. A Anvisa sempre recomenda, como regra de ouro, que as pessoas só viajem se for necessário. O foco da Anvisa é convocar a população, convocar o cidadão, aquele que precisa viajar, para observar a necessidade da utilização correta das máscaras. As novas regras valem para toda a área do aeroporto, inclusive dentro dos aviões. Não serão permitidos lenços, bandanas, nem máscaras de acrílico ou de plástico. Os chamados face shields sem máscara por baixo também estão proibidos. Máscaras com válvulas, mesmo que sejam N95 ou PFF2, também não serão aceitas. Além das máscaras de pano com 2 camadas, também são permitidas máscaras de uso profissional, tipo cirúrgicas. Dentro do avião, o acessório só pode ser retirado na hora de comer ou beber água, só por crianças, idosos ou quem precisa de dieta especial. Para esta microbiologista, o uso constante e de forma correta é o que garante a proteção. Os estudos científicos já mostraram que qualquer folga no rosto, entre a máscara e o rosto, pode levar a uma redução de 50% da eficácia, mesmo com a máscara cirúrgica. Então, máscara frouxa, que não se ajusta bem, que não cobre bem o nariz e a boca, com espaços na região do queixo ou na região do nariz, na lateral, tudo isso compromete a sua proteção. Recado dado da Viviane Alves. E olha, além das novas regras para o uso de máscaras, a Anvisa solicitou ontem que todos os aeroportos do país adotem, em um prazo de 48 horas, medidas sanitárias restritivas que sejam equivalentes às determinadas pelos governos estaduais e municipais. Serviços considerados essenciais, como alimentação, farmácias e drogarias, e serviços de transporte, podem continuar funcionando. Por causa da maior exposição das pessoas no momento da alimentação, a Anvisa reforçou, junto às operadoras, a necessidade de que os locais definidos para a alimentação observem com rigor o distanciamento entre mesas e cadeiras e procedimentos que evitem aglomeração. Pode levar semanas para liberar aquele navio que encalhou no Canal de Suez, a principal passagem marítima entre a Ásia e a Europa. Essa informação é da empresa de resgate que está tentando remover o cargueiro. A autoridade do Canal de Suez disse que 2 dragas, 9 rebocadores e 4 escavadeiras participam dos esforços para desencalhar o navio. Mesmo assim, ainda não foi possível tirar do lugar o cargueiro
Ever Given, que tem 400 metros de comprimento. Uma empresa japonesa, que é dona do navio, divulgou uma nota dizendo que está tendo extrema dificuldade para fazer o cargueiro voltar a flutuar e pediu desculpas. O Ever Given encalhou na terça-feira passada depois de enfrentar ventos fortes e também uma tempestade de areia. Pelo menos 150 navios estão esperando para passar pelo canal. A Coreia do Sul informou hoje que pelo menos 2 projéteis não identificados foram lançados no mar na costa leste da Coreia do Norte. As agências de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos ainda estão analisando os dados do lançamento. O governo sul-coreano vai convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional para discutir esses lançamentos. A Coreia do Norte não fazia testes com arma nuclear ou com mísseis balísticos intercontinentais de maior alcance desde 2017, antes do encontro histórico entre Kim Jong-un e Donald Trump em 2018. Não houve nenhum comentário oficial da Casa Branca ou do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E começou lá no Japão o revezamento da tocha olímpica com 1 ano de atraso por causa da pandemia. É a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma escolha simbólica para um momento repleto de significado na tradição olímpica. Para receber o início do revezamento da tocha, foi escolhida a região de Fukushima, uma das mais atingidas pelos desastres de 2011, terremoto, tsunami e acidente nuclear. No mesmo ano da tragédia, o futebol japonês alcançou a glória máxima com as mulheres. E as campeãs do mundo daquela época foram as primeiras condutoras, lideradas pela zagueira Asusa Yoshimizu. Em quase 8 horas, a tocha passou por 10 cidades, incluindo a cidade fantasma de Futaba, a única do país onde os moradores ainda não foram autorizados a retornar às suas casas. Espero que a tocha possa trazer um pouco de esperança, resumiu esse senhor que acompanhou a passagem do revezamento por Futaba. Nos arredores da cidade, um carro de som protestava contra a realização dos jogos. Foi o único incidente de um dia em que as medidas de prevenção deram certo. Não foram registradas grandes aglomerações, todos que foram às ruas usavam máscaras e apenas batiam palmas, sem gritos ou cantos, exatamente como recomendaram as autoridades. Somente os condutores retiravam as máscaras durante o curto trajeto com a tocha, em média 200 metros, percorridos de 2 a 3 minutos. O revezamento da tocha termina na cerimônia de abertura dos Jogos, no dia 23 de julho, no Estádio Nacional de Tóquio. Até lá, os organizadores sabem que ainda há muitos desafios pela frente. Nos próximos 120 dias, 10 mil pessoas devem participar como condutores e outras milhares, talvez milhões, queiram assistir de perto. O sucesso dos protocolos do revezamento serão fundamentais para garantir a própria realização dos Jogos e reconquistar a opinião pública. Nas palavras da presidente do comitê organizador, Seiko Hashimoto, que chegou a chorar em seu discurso, a tocha vai carregar pelo Japão o desejo de reconstrução para chegar em segurança ao seu destino. O presidente americano Joe Biden está dando, nesse momento, a primeira entrevista coletiva na Casa Branca desde que tomou posse em janeiro. Biden acabou de anunciar a meta de aplicar 200 milhões de doses da vacina contra a Covid nos primeiros 100 dias de governo. Então, eu vou lá para Nova York falar sobre isso com o Felipe Santana, porque Biden está confiante, né, Felipe? Dobrou aí a meta ambiciosa, tem como cumprir isso? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, quando ele atingiu a meta, ele dobrou a meta, ele disse que está confiante que vai conseguir atingir 200 milhões de doses nos 100 primeiros dias de governo. A meta antes eram 100 milhões de doses nesses 100 primeiros dias, ele atingiu no dia 58 e agora dobrou. E agora o plano são 200 milhões de doses nos 100 primeiros dias, ou seja, até o dia 30 de abril. Nesse momento, 26% da população americana já recebeu pelo menos uma dose e a velocidade continua aumentando, uma média de 2 milhões e 500 mil doses são aplicadas por dia, portanto, é muito provável sim que ele consiga, Maju. O Biden também disse hoje que os economistas aqui nos Estados Unidos revisaram a projeção de crescimento do PIB americano para 2021 para cerca de 6% de crescimento. E ele comemorou que menos americanos entraram com pedido de seguro-desemprego na semana passada. Esse número foi anunciado hoje. Foi o menor número desde o início da pandemia.
Mas claro que depois de anunciar essas coisas boas, o Joe Biden começou a ser interrogado pelos repórteres nessa primeira entrevista coletiva que ele está dando durante seu governo. Ele demorou muito para falar com a imprensa, muito mais do que seus antecessores. Um dos primeiros assuntos levantados pelos repórteres foi a imigração, claro. E aquela situação das crianças que estão presas em condições precárias quando tentam cruzar a fronteira e, segundo o governo, elas estavam desacompanhadas. O Biden disse que esse é um problema recorrente nessa época do ano, porque as condições climáticas desse momento são favoráveis para que as pessoas façam essa travessia. E também por causa das dificuldades que a América Central está enfrentando agora. Ele também disse que o México não está aceitando receber as famílias de volta que entram nos Estados Unidos. E ele também prometeu garantir que nenhuma dessas crianças fique presa nesses alojamentos por mais de 72 horas. É isso que diz a lei americana, Maju. É isso, a ver. Obrigada, viu, Felipe? Bom trabalho para você. Felipe mostrou que Joe Biden vai dobrar a meta de vacinação, né? Lá, enquanto isso, aqui no Brasil, em Minas Gerais, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal abriram hoje um procedimento criminal para investigar a vacinação contra a Covid de empresários do ramo do transporte. A informação foi publicada ontem na edição online da revista Piauí. De acordo com a reportagem, um grupo de políticos e empresários, a maioria ligada ao setor de transporte de Minas Gerais e seus parentes, teriam tomado a primeira das 2 doses da vacina contra a Covid. A reportagem diz que eles teriam comprado o imunizante por iniciativa própria, cometendo 2 irregularidades. Fazendo a aquisição e vacinação antes que os 77 milhões de brasileiros dos grupos prioritários tenham sido vacinados e sem a doação de metade das vacinas adquiridas ao SUS, como prevê a lei. Ainda segundo a reportagem, cada vacina custou R$ 600 e a segunda dose está prevista para ser aplicada nas cerca de 50 pessoas daqui a 30 dias. A revista afirma ainda que a vacina aplicada seria da Pfizer. A Pfizer negou. Em nota, a Pfizer negou qualquer venda ou distribuição de sua vacina contra a Covid-19 no Brasil, fora do âmbito do Programa Nacional de Imunização. O imunizante Comirnaty ainda não está disponível em território brasileiro. A Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo com o Ministério da Saúde contemplando o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao longo de 2021. Entre os vacinados, segundo a Piauí, estaria o ex-senador e ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte, Clésio Andrade. Ao G1, ele disse que desconhece o assunto e que está em quarentena no sul de Minas há 2 meses. À revista Piauí, Andrade afirmou, abre aspas, estou com 69 anos. Minha vacinação seria na semana que vem. Eu nem precisava, mas tomei. Fui convidado, foi gratuito para mim, fecha aspas. Questionado pela TV Globo, o ex-senador não confirmou a declaração. De acordo com a Piauí, os organizadores da vacinação foram os donos da aviação Saritur. Um deles, Rubens Lessa, é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano. Por mensagem, ele se limitou a dizer: tenho conhecimento deste assunto. Segundo a publicação, outro vacinado seria o deputado estadual Alencar da Silveira, do PDT, mas ele negou que tenha participado. A TV Globo confirmou que houve uma movimentação anormal em uma das garagens de ônibus da aviação Saritur na última terça-feira. Um movimento que chamou a atenção dos vizinhos. Minha amiga me chamou perguntando, sobre se estava tendo vacinação noturna, drive-thru. E eu falei com ela que não tem vacinação à noite, que o posto só funciona até 7 horas da noite e a vacinação até 3h30. Ela falou, não, então alguma coisa está acontecendo errado, vem cá para você poder ver. Carros de luxo. Carros de luxo, carros grandes, carros caros. Esse vídeo mostra a fila de carros no estacionamento. Em uma das vagas, uma pessoa com jaleco branco retira algo do porta-malas. Ela dá a volta e para em frente ao motorista e faz um movimento parecido com o que seria a aplicação de uma vacina. Aí eu percebi, eu como profissional de saúde, eu sei como é feita uma vacinação. Aí eu percebi que estava sendo feita vacinação naquelas pessoas. Uma vacinação clandestina. O local que aparece nas imagens é uma das garagens da aviação Saritur, na região noroeste de Belo Horizonte. A suspeita é que a garagem tenha sido usada como um posto de vacinação improvisado. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia da suposta vacinação. De acordo com o documento, os seguranças disseram aos policiais que houve uma pequena reunião dos diretores na empresa, mas que todos já tinham deixado o local quando os policiais chegaram.
Na saída, os policiais foram abordados por um morador que confirmou ter visto no pátio da empresa aproximadamente 25 veículos com seus condutores e passageiros sendo vacinados por uma mulher de jaleco branco e que crianças também foram vacinadas. Os policiais entraram na empresa, mas nada foi constatado pelas equipes. Hoje nós fomos a 4 endereços da Saritur. Não conseguimos falar com os diretores Rubens e Rômulo Lessa. Nesta garagem, avisaram que eles estariam em reunião. Uma pessoa que presta serviços para a empresa e pediu para não ser identificada, falou sobre a vacinação. Me parece que a vacinação foi na garagem de baixo. O Rômulo, essa da vacina, né, na garagem de baixo. Essa garagem fez a vacinação. Fez a vacinação, não, os patrões comprou a vacina. Bom, de acordo com o Ministério Público Federal, caso a vacinação seja confirmada, houve violação do artigo 334 do Código Penal, que é importar ou exportar mercadoria proibida. Ainda segundo o MPF, houve ainda crime de receptação por todos que teriam sido vacinados. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT, ex-ministro da Saúde, pediu a apreensão das vacinas. É isso, obrigada pela companhia. JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se e até amanhã.